ladies! Eu já vou começar pedindo desculpa, porque eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu quero fazer várias jogadas, porque eu sei que muitas ladies têm dificuldade mesmo com esse jogo. Então eu quero fazer um vídeo bem completo, até dar pra todo mundo entender. Mas se você entendeu antes, não precisa assistir o vídeo até o final, porque vai ser praticamente repetição e mais o jogo na prática, tá? Então a gente vai começar com as regras do jogo. Aqui embaixo tem as regras que fala que quando tem o ponto de interrogação, que é esse ponto de interrogação aqui, é porque tem algo nas proximidades. Quando aparece setinha, que é essa aqui amarela, é o item que já foi coletado. E o X é que não é nada, não tem nada ao redor. Eu tirei um print aqui da página e eu aconselho quem está começando a entender fazer isso também, porque você pode rabiscar em cima para entender melhor. E pode ser no seu celular mesmo, ferramenta de desenhar no celular. Pode ser no Paint, que é da Windows. Todo computador deve ter. E eu tô fazendo aqui no Photoshop. Você também pode fazer no Photoshop, Photoscape, qualquer lugar que der pra arriscar. Se quiser imprimir e desenhar em cima, já vai ajudar. Não é necessário, depois que você aprender o conceito do jogo, você vai conseguir fazer olhando. Mas para quem tá começando, talvez que mais fácil. A primeira dica que eu dou pra vocês é na hora de começar o jogo. Se tem muito item pra você pegar ainda, por exemplo, nesse jogo aqui, quando eu comecei ele, eu tinha pego 6 itens de 30. Então falta bastante. E aí, eu aconselho você a começar dos cantos, que seria aqui, 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 que foi por onde eu comecei, ou aqui. Por que nos cantos? Porque se não tiver nada para baixo, como por exemplo não tem aqui, o X já aparece. No meio, ele pode te confundir com muitos itens que tem ao redor e vai aparecer muito ponto de interrogação. E não dá para ter certeza de item sem o X. Se só tiver ponto de interrogação, é só no chute que você consegue ir. Então tem que ter o X, e os X são mais possíveis de aparecer se você abrir no canto quando faltam muitos itens. Então, voltando aqui nas regras, ele fala nas proximidades, quando é o ponto de interrogação, e o X quando é ao redor. Nas proximidades ao redor, ele quer dizer a mesma coisa com as duas nominações. Eu vou fazer uma marcação aqui bem porca para vocês, bem simples, mas é só para você entender o que o jogo quer dizer com ao redor ou nas proximidades. Por exemplo, o ponto de interrogação. Tá falando lá que tem algo nas proximidades dele, se ele aparece. O que quer dizer isso nas proximidades, tá bom? Então, eu vou pegar como exemplo esse ponto de interrogação aqui, ó. Quando aparece o ponto de interrogação, tá escrito lá que tem algo nas proximidades. As proximidades dele significa toda essa área aqui, ó. Você desenha um quadrado em volta dele com ele no meio. Então vai ter em cima, embaixo, do outro lado, nas diagonais. É certeza que vai ter nos lugares? Não. Inclusive nele mesmo também pode ter o item, tá? Então pode ter, nesses 9 quadrados aqui, pode ter item, um ou mais. Como você vai saber se tem ou não? Pelo X. Você só consegue saber pelo X porque é a eliminação que não tem. O X é a mesma coisa. O que significa ao redor do X? Por exemplo, se esse X aqui a gente pega em consideração, ao redor dele é essa área aqui. Se tivesse mais quadrados embaixo, se ele fosse mais para cima, provavelmente teria mais 3 quadrados embaixo e formaria um quadrado maior com ele mesmo no meio. Aí significa aqui esse no meio. Mas significa essa área aqui. Então, o X é quando não tem. Então, eu vou criar aqui uma outra coisa. Então, você pode já ter certeza que não vai ter na diagonal dele, não vai ter item em cima dele e não vai ter item do lado dele.
aí é certeza que não tem item. Mas a gente sempre tem que começar pegando o ponto de interrogação como referência. Você vai no ponto de interrogação que tenha por perto X. Então, você vai no ponto de interrogação que tenha por perto um X. Provavelmente é lá onde você vai conseguir adivinhar onde está o seu objeto. Então, a gente vai começar com esse ponto de interrogação que está aqui perto do X. O que seria ao redor dele? Seria esses 9 quadradinhos, alguns deles já estão abertos, alguns deles já estão com X. E segundo essa área, de forma que poderia ter o item nele mesmo, aqui, em cima, na outra diagonal, do lado, nessa outra diagonal. E juntando depois esses com o X que a gente já tinha feito, segundo ele, as possibilidades de item são em um desses 3 quadradinhos aqui. Porque são os 3 que estão com a possibilidade do ponto de interrogação sem ter um X por perto. E aí, nesse caso, só é por sorte mesmo. Porque não dá pra ter certeza de nenhum dos 3. Mas em 9 possibilidades que poderia ter ao redor dele, e contando com ele, que é onde tem os itens perto do ponto de interrogação, a gente já conseguiu eliminar 6. E às vezes é assim mesmo, gente. Esse jogo é pura sorte. Mas eu vou continuar jogando aqui, eu vou tirar outros prints e fazer outras jogadas para vocês verem mais exemplos, até situações que a gente vai chegar que vai ter só uma possibilidade, que aí é certeza que lá vai ter o item. Ainda nesse caso dessa jogada que eu tenho aqui, a gente pode fazer deduções de onde está o item. Não é certeza. Se você tiver menos itens, você vai ter mais chances. Como eu tenho bastante aqui, as possibilidades de eu errar são muitas. Mas ainda é uma forma de você decidir sua próxima jogada quando não tem X suficiente por perto. Na minha próxima jogada, eu vou escolher o quadradinho que eu vou abrir da seguinte forma. As possibilidades que a gente tinha aqui marcado eram esses três quadradinhos aqui da linha 8. E para escolher entre eles, eu vou ver qual tem mais pontos de interrogação por perto. É praticamente isso. Então, a gente tinha esses 3 aqui como possibilidade de ter item, sem ter certeza de nenhum. E vendo esse daqui do canto, ele não tem ponto de interrogação nele. E ele tem 2 pontos de interrogação ao redor, que é esse aqui de baixo e esse aqui do lado. Esse aqui do meio, ele tem um ponto de interrogação do lado e um ponto de interrogação embaixo. Ele tá em contato com 2, além dele mesmo. E esse último, ele tem ponto de interrogação nele mesmo, tá em contato com 2 do lado e um na diagonal de baixo. Então ele praticamente está em contato com 4, contando com ele mesmo. Então, as possibilidades para ter item nele são maiores do que nos outros pontos de interrogação que a gente tem. Então é nele que eu vou ir da próxima jogada. Mas não é certeza que eu vou encontrar item. Se você tiver muitos itens faltando, uma jogada como essa é mais arriscada do que se você tiver poucos itens. Por exemplo, se eu tivesse 3 itens aqui nessa jogada agora, eu já teria praticamente certa que nesse ponto de interrogação aqui que eu mostrei, nesse aqui, tem um item. Porque do tabuleiro todo, para ter 4 pontos de interrogação indicando no mesmo lugar, sendo que falta 3 itens em todo o tabuleiro, as chances de o item estar lá são muito grandes. Mas como aqui ainda faltam 20 e tantos itens, vai ser uma jogada bastante arriscada. Agora, por que essa jogada seria bastante arriscada? Pode ser que fique um pouco confusa agora,
Mas a verdade é que esses pontos de interrogação, eles podem ou não estar apontando para o mesmo item. Se eles estiverem apontando para o mesmo item, é naquele ponto de interrogação no meio que eu disse, que vou clicar. Mas, por exemplo, esse ponto de interrogação aqui pode estar se referindo ao item que está aqui, junto com esse ponto aqui de interrogação. Esses dois podem estar se referindo para um item que está aqui, que não está ao redor desses dois aqui primeiro, mas está ao redor desses daqui. Eles podem estar apontando para itens completamente diferentes. Daquela forma que eu falei, de ver qual quadradinho está mais perto de pontos de interrogação não vai servir. Porque no fim, os pontos de interrogação não estão apontando para o mesmo lugar, eles estão apontando para lugares diferentes. Então é pura sorte nesse caso. Como eu disse, a chance de ter o item ali era 1 em 3. E realmente não tinha um item, eu abri aqui. E nesse caso, tem leitos que preferem deixar essa parte quieta e ir para outro canto do tabuleiro, aqueles cantos que eu disse, né? Aqui em cima, aqui ou aqui. Mas como agora tem uma possibilidade em duas, eu vou continuar tentando naqueles outros quadradinhos, naqueles 3 que eu falei que podia ter item. E aí eu mostro pra vocês em seguida se deu resultado ou não. Então, como eu disse, tinha um item em pelo menos um daqueles 3 pontos de interrogação marcados. Eu tentei um, não deu certo. E agora eu tentei o segundo e a gente encontrou um item. Então a gente tem um novo cenário agora. E temos que fazer de novo aqueles desenhos para ver novas possibilidades. E eu vou tirar outro print para isso. Eu vou agora nesse ponto de interrogação aqui. Não vou clicar nele, eu vou analisar ele. Porque é o que tem mais X por perto. E a gente sempre descobre o item pelo X, não pelo ponto de interrogação. Que é sempre por eliminação. Então vamos lá. Ao redor dele são esses 9 quadrados aqui, alguns já abertos. Então a gente vai eliminar todos os quadrados que estão ao redor do X, porque esses a gente tem certeza que não vai ter item. Porque, lembrando, é sempre pelo X que a gente descobre onde não tem o item, é pela eliminação que a gente encontra. Então vamos lá. Pegando esse X aqui, a gente sabe que ao redor dele são esses 9x. Então tudo que tiver dentro desse quadrado que eu acabei de desenhar, é certeza que não vai ter item. Então não vai ter aqui, nem aqui e nem aqui. Então, de novo, a gente acabou com 3 possibilidades. Porque foram esses 3 quadrados que sobraram dentro dessa área que eu desenhei do ponto de interrogação, que não estão também na área do X. São esse e esse. E aí, na minha próxima jogada, eu vou escolher um deles para tentar. Porque a chance de ter um item é a mesma em todos. Sem contar aquele lá de ver que esse daqui tem mais pontos de interrogação por perto. E talvez seja que tenha mais chance, mas na verdade não há certeza em nenhum dos 3. A única certeza que a gente tem é que tem o item, obrigatoriamente tem um item em um desses 3. Então eu vou tentar neles, porque eu sei que pelo menos em 3 tentativas eu vou conseguir um item. Bom, eu acho que até aqui eu já tenho todas as dicas. Eu vou ir com esse jogo até o final no vídeo. Então, se você ainda quer ver mais na prática para entender melhor como funciona o jogo, continue assistindo. Mas para quem já entendeu, eu só queria dar uma última dica, que é por onde começar o jogo quando faltam poucas peças. Quando está faltando 10 itens ou menos no tabuleiro, na sala, os melhores lugares para abrir são aqui, aqui, aqui e aqui. Se você já joga Garota Popular há um tempo e o evento do teletransporte, você sabe que sempre que você clica num quadrado, você revela dicas ao redor dele, que geralmente é ponto de interrogação ou X. Então, você abrindo esses lugares, você vai ter uma visão do tabuleiro inteiro
e já vai conseguir saber onde estão os itens. Por quê? Quando você abre o quadrado, vai aparecer aqui, por exemplo, o ponto de interrogação, que já diz respeito a tudo que está ao redor dele. Então, você já vai cobrir toda a área do tabuleiro só abrindo esses 4 cantos. É claro que, assim, se você abrir nesse canto e tiver dicas aqui, você não vai direto para outro, né? Você vai tentando, já pegando os itens que estão nesse lado, mas é para vocês entenderem a lógica de abrir aqui coluna 3, linha 3, por exemplo, quando falta poucos itens. Isso não funciona quando tem muitos itens faltando, porque é o que eu disse, que vai ser mais no meio, vai ter... geralmente aparece muito ponto de interrogação e isso vai te atrapalhar. Então, quando faltam muitos itens, é sempre no canto, como, por exemplo, a coluna 2, linha 2. Quando faltam 10 ou menos, começa sempre em cantos com, por exemplo, coluna 3, linha 3. Agora, continuando o jogo, de novo, não foi na minha primeira tentativa. A gente tinha marcado essa área aqui, levando em consideração esse ponto de interrogação, e a gente tinha chegado à conclusão que podia ter nesse ou nesse. Eu abri esse porque tinha mais ponto de interrogação em volta, só que como eu disse, como faltam muitos itens, isso não é muito preciso. Então agora sobrou essas 2 outras possibilidades, que são os que eu vou abrir em seguida, porque em um desses 2 é certeza que vai ter o item. Agora eu acabei de abrir mais um quadrado, e da mesma forma que antes tinha 3 chances, e eu acertei o item na segunda. Foi por sorte mesmo. E aí, de novo, eu tirei um outro print, porque já me deu novas informações, e eu vou desenhar de novo para ver qual que vai ser o próximo que eu vou abrir. Como eu já tô acostumada a jogar, eu consigo fazer uma análise rápida olhando, mas você que tá desenhando ainda, pode desenhar em torno de todos os pontos de interrogação, né? Fazendo aquele quadrado da área dele e analisar todos os pontos de interrogação, colocando quadrado ao redor de cada um deles, para ver qual é a sua melhor chance de achar o item. Mas eu já vi que a melhor que eu tenho aqui é indo em torno desse ponto de interrogação aqui no canto. Justamente por ele estar perto do canto, porque não tem muitas possibilidades para eles, porque se fosse desenhar o quadrado em volta dele, aqui teria mais, né? Ficaria só essas 2 possibilidades com ele mesmo, porque sempre que tem ponto de interrogação também é uma possibilidade de ter um item, não só o que tem ao redor. Ele também é perto de um X. Então, vendo onde tem o X, a gente elimina onde a gente sabe que não vai ter o item. Então, ó, como esse quadrado aqui tá na diagonal de um X, que tá ao redor desse X aqui, a gente sabe que tanto aqui, aqui, aqui e aqui não vão ter item, incluindo esse. O que vai sobrar pra gente? Só 2 possibilidades. Ou tá nesse ponto de interrogação aqui de cima, ou tá nele mesmo. Vou apagar aqui o resto. Então, essas são as 2 possibilidades que ficaram restando nessa jogada, analisando aquele ponto de interrogação, e vai ser um deles que eu vou tentar da próxima vez. Eu vou tentar abrir o de cima, porque eu tô indo naquela lógica de que ele tá ao redor de todos os pontos de interrogação, mas a possibilidade de estar nele ou de estar no de baixo é a mesma. Mas se não tiver nele, eu sei que vai estar no de baixo. E aqui não tava nele. Então agora é certeza que nesse de baixo aqui tem um item, que é o que eu vou tentar no próximo.
Como vocês podem ver, o item realmente estava atrás daquele ponto de interrogação que era a minha segunda opção. E agora ficou mais fácil, porque vocês vão ver que a gente só vai ter uma possibilidade agora. Ó, eu vou pegar esse ponto de interrogação aqui e eu vou riscar ao redor dele para mostrar as possibilidades de acordo com as regras do jogo. Então, de acordo com esse ponto de interrogação e com as regras, o item pode estar em cima dele, nesse ou nesse quadrado. Mas, como a gente tem 2x aqui, a gente já não pode nesse, porque está ao redor desse x. Não pode nesse, porque também está ao redor desse x. Não pode nesse, porque está ao redor dos 2x. E não pode nesse, porque está ao redor desse x. Ou seja, para a gente só sobra agora uma possibilidade. E aí, quando acontece isso, é 100% de certeza que o item vai estar aqui. Eu vou esperar dar o tempo agora e eu vou mostrar para vocês como que o item vai estar aqui. E antes de terminar esse vídeo, eu quero dizer que eu espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado tão confuso, que tenha dado para entender finalmente como que é o jogo do teletransporte. E se ficar alguma dúvida, vocês podem escrever no comentário e eu vou tentar ajudar. Então é isso, gente. Obrigada por assistir até o final. Até o próximo vídeo.